Amém, irmãos? Amém. Bênção. Todas as vezes que nós vamos participar de um culto como esse, principalmente o culto de Santa Ceia, eu fico muito alegre, fico muito feliz, porque é o momento de agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. É o momento de glorificar a Ele e clamar que a cada dia Ele venha nos dar sabedoria, nos dar inteligência e principalmente nos ajudar a estarmos desenvolvendo o nosso amor para com Ele. E o nosso agradecimento, que é talvez a coisa mais importante, é sermos agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Gente, se hoje Jesus só nos salvasse e a gente passasse o resto da nossa vida aqui na terra e não acontecesse mais nenhuma bênção terrena, nós já estaremos no lucro. Eita glória. Porque nós já estaríamos com a certeza e a garantia de que quando deixarmos essa vida terrena, teremos uma vida espiritual eternamente com o Senhor. Então eu não tenho dúvidas de que todos os dias, ou todas as vezes que temos a oportunidade de participarmos da Santa Ceia, temos a oportunidade de sermos agradecidos a Deus pelo que Ele fez. Pena, irmãos, que poucas pessoas conseguem entender isso. Pena que poucas pessoas conseguem aceitar Jesus e se firmar nele. Eu conheço muita gente, já durante esses quase 12 anos de ministério, não foram poucas as pessoas em que eu pude presenciar pessoas que estavam no lamaçal do pecado, estavam numa vida de desobediência, estavam numa vida completamente desgraçada, estavam numa vida completamente contrária à vontade de Deus, estava passando por problemas, por dificuldades, passando por apertos, passando por tantas coisas ruins. E elas entregaram a vida para Jesus. E Jesus começou a mudar a vida delas. Jesus começou a mudar a vida delas de uma forma especial. E elas começaram a ver e a experimentar o melhor de Deus. Mas no meio do caminho, no meio da jornada, elas foram tragadas pelo inimigo. Elas se deixaram levar pelas tentações. Elas se deixaram levar pela vontade da carne. Elas se deixaram levar pelas próprias vontades. A Bíblia chama isso de concupiscência. Ela se deixou levar pelos seus desejos carnais, pela sua natureza pecaminosa. E elas se desviaram do caminho. O que eu amo no Senhor Jesus, uma das coisas que eu amo no Senhor Jesus, é que mesmo assim, Ele ainda nos dá a oportunidade de a gente se arrepender e voltar para Ele. Glória a Deus. Irmãos, isso é tão bom, isso é tão maravilhoso, é tão confortante, né? Nos conforta tanto saber disso. Porque nós paramos para ver tantas e tantas pessoas que a gente viu começar bem no meio do caminho e parar em algum obstáculo. Mas o que nos conforta é saber que Deus está dando chance dele voltar. Glória a Deus. Deus está dando uma oportunidade dele voltar, da gente ir atrás dessas pessoas e trazer ele de volta. É por isso que eu não me canso de orar e de tentar buscar aqueles que se perderam no meio do caminho. Glória a Deus. Eu lembro de algumas pessoas, de algumas delas, e algumas eu lembro de uma forma ainda mais especial. Como um jovem que nós começamos um trabalho lá no Marcos Freire 3, e a casa dele ficava de frente à igreja. E o testemunho dele é muito interessante, né, pastor? Nós, quando ganhamos ele para Jesus, ele tinha 15 anos. E desses 15 anos, ele já andava com algumas amizades não muito legais. Ele já não era um menino muito bem visto pela comunidade. Ele gostava de pichar os locais. Dentre os locais, ele pichou a própria igreja. Mas nós começamos a investir naquele menino. Glória a Deus. Começamos a falar com ele, a convidar ele para vir à igreja.
convidamos ele para ir para a célula, ele começou a ir para a célula. E depois da célula nós conseguimos levar ele para a igreja. E aí quando levamos ele para a igreja, ele se entusiasmou, levamos ele para o encontro com Deus. E quando levamos ele para o encontro com Deus, ele tomou uma decisão de servir a Jesus. Glória a Deus. Com 15 anos ele disse, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. A partir de hoje eu quero servir a Jesus verdadeiramente. Glória a Deus. Aleluia. E nós começamos a trabalhar na vida daquele menino. E aquele menino começou a crescer espiritualmente. Aquele menino começou a amar a palavra. E ele começou a se destacar. Porque ele disse, pastor, eu também quero abrir uma célula. Como é que eu faço? Eu digo, vamos ser treinados primeiro. Passamos pelo treinamento, 9 meses de treinamento. Com 6 meses depois ele disse, pastor, eu já posso começar minha célula? Ele nem tinha terminado ainda. Era 9 meses de treinamento, mas com 6 meses nós víamos o desejo, a ansiedade. A gente via a vontade dele de começar a ganhar os amigos dele que também estavam lá no mundo. E nós permitimos então que ele abrisse uma célula. E ele abriu uma célula. E nesse período que ele começou a abrir uma célula, gente, é interessante, porque ele era mais ou menos assim, na época ele estava um pouco baixinho ainda, né? E a maioria do pessoal da célula dele tinha 17 homens na célula dele. Glória a Deus. Aleluia. E na célula dele tinha cada homem desse tamanho, cada cabra grandão, fortão. E ele muito ganhador, e ele lá sentado no meio de todos, ajeitava as cadeiras na casa dele, preparava o lanche. Ele teve algumas ideias, ele falou bem assim, eu não quero ficar pedindo para eles trazer o lanche, porque senão eles vão dizer que não vai vir. Então eu vou mesmo preparar o lanche. Sabe o que ele fez? Ele saiu visitando algumas padarias, pedindo lanche para o pessoal, disse, eu estou com um projeto para ganhar esses meninos que ficam aí na praça usando drogas. E eu quero ganhar esses meninos para Jesus. E eu tenho uma célula. Ele explicou para o pessoal que era uma célula. E no final da célula a gente sempre tem um lanche. E eu gostaria de contar com vocês para poder me ajudar no lanche. Eu posso contar com o senhor? O rapaz falou assim, pô, toda semana pode vir aqui que eu dou o pão. Glória a Deus. Aí ele chegou com o outro e falou assim, olha, toda semana pode vir que eu dou um leite. Pode vir que eu dou um chocolatado. Gente, a célula dele era maravilhosa. Glória a Deus. Além de ganhar muita gente para Jesus, além de ganhar os rapazes lá para Jesus, era uma célula que o lanche era um dos melhores. Eu gostava de ir lá, pai, porque o lanche era bom. Eu que já estava acostumado, né, com célula, com tudo mais, já gostava de ir, você imagine aqueles homens que estavam lá. Então, muitas pessoas que estavam lá foram para a igreja, outras pessoas não ficaram na nossa igreja, mas foram para outras igrejas, mas ele ganhou para Jesus. O importante é isso, é que ele conseguiu tirar pessoas das drogas, do mundo do pichador, de coisas erradas que fazia, do roubo, sei lá. Alguns eram ladrões, andavam roubando, e ele trouxe para Jesus e conseguiu mudar, vindo com 15, 16 anos. Irmãos, ele se empolgou, ele gostava de pregar na igreja. Ele dizia, pastor, me dá uma oportunidade para pregar, pastor. Eu quero pregar, eu quero falar do Senhor, eu quero pregar a palavra. E aí, de vez em quando eu dava alguma oportunidade para ele, dar uma palavra, convidava ele para falar um pouco sobre o testemunho dele, do que Deus estava falando para ele. E ele dizia assim para mim, pastor, o senhor me autoriza eu pegar a chave da igreja para entrar aqui na igreja às 5 horas da manhã, porque eu quero orar? Ele fazia isso todos os dias. Não, filho, pode ir. Todo dia, 5 horas da manhã, ele estava lá na igreja. Ele entrava, fechava a igreja e ficava lá orando. Era um menino que jejuava. E, meu Deus do céu, era tremendo. Eu disse, Senhor, que maravilha. Ganhei mesmo na loto, né? Espiritualmente falando. Porque sei que estou com um discípulo muito abençoado. Com 16 anos, irmãos, quando a gente ia para os encontros, já sabia de uma coisa. Uma das ministrações do encontro tinha que ser dele. Com 16 anos, ele já estava pregando nos encontros. Glória a Deus. Todo encontro que a gente fazia de homens, ele já sabia que uma pregação era dele. Ele começou a liderar o grupo de intercessão. Ele começou a liderar outros grupos nos encontros, grupo de apoio, grupo de intercessão. E começou a participar de tudo, ele tudo estava envolvido. Ele era um dos meninos mais envolvidos na igreja. Interessante. Ele não era aquele menino Maria vai com as outras, não. Ele tinha uma opinião própria. Às vezes eu dizia alguma coisa e ele questionava, pastor, mas por que isso? Por que não assim? E por que não daquele jeito? Então a gente via que havia nele um desejo de liderança muito forte. Havia nele uma liderança nata, onde ele tinha condições de conquistar pessoas.
O tempo foi passando, aí ele completou 16, 17, 18, começou a namorar. A menina também da igreja e tudo. Mas aí, irmãos, infelizmente, tinha alguém na vida dele a quem ele amava muito. O pai dele. Uma pessoa que ele amava muito. E o que aconteceu então? Esse rapaz. Ele começou a se afastar um pouco mais da igreja. E ele começou a andar muito com o pai. E o pai dele, por ser muito envolvido com a questão de bebida, de beber, terminou influenciando a se desviar da igreja. E hoje, infelizmente, ele está desviado e ele está hoje bebendo. Ele não morava mais com o pai, verdade. Era separado, o pai e a mãe dele eram separados. Mas, ainda hoje, ele tem mais ou menos uns 4 anos que está desviado. Uns 4 anos que ele está afastado. Mas ainda hoje eu não me canso de dizer assim, um dia você volta. Eu sempre me comunico com ele. E sempre que eu falo com ele, ele diz, pastor, eu me lembro. Eu digo, pois é, filho, não fique só lembrando, venha. Então, são pessoas, né? É verdade. São pessoas que a gente vê que tem um chamado, mas infelizmente está passando por uma experiência longe do Senhor, mas vai voltar. Em nome de Jesus. Pastor, qual é a garantia que você tem? A garantia que eu tenho que isso aconteceu comigo. Eu fui criado na igreja, eu participava dos trabalhos da igreja, eu era muito envolvido com os trabalhos da igreja desde pequeno. Com 10 anos de idade, eu já estava envolvido na frente da igreja. Com 10 anos de idade, eu já tinha uma responsabilidade de trabalhar com fantoche na igreja. Então, desde os 10 anos de idade, eu já sou envolvido na igreja. Mas sabe o que aconteceu? O mundo brilhou para mim. E aí eu terminei me desviando dos caminhos. 10 anos depois, longe do Senhor, o Senhor trouxe de volta. A minha oração é que não passe 10 anos. É para esse discípulo voltar. A minha oração é que ele seja mais rápido. Mas eu tenho certeza de uma coisa, ele vai voltar para Jesus. Irmãos, e eu não tenho dúvidas. Não importa, se vier aqui para ficar junto conosco, para mim vai ser uma alegria tremenda. Mas, se ele voltar para Jesus em algum outro local, alguma outra igreja mais próxima da casa dele, amém! O meu desejo é que ele volte para Jesus, que ele produza muito para o Senhor. Porque ele tem muito para produzir, tem muito para dar para Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que ele já tem feito por nós. E nós não podemos cansar de tentar buscar aqueles que estão perdidos ou aqueles que estão desviados. Eu tiro por mim. Se tivessem desistido de mim, irmãos, hoje eu não estaria aqui. Se alguém tivesse desistido de me buscar, de lutar por mim, eu não estava aqui hoje. Se não foi só uma pessoa, não foram várias pessoas que lutaram por mim. É por isso que eu estou aqui. Eu sou agradecido a Deus por cada uma dessas pessoas que direta e indiretamente lutaram para o meu retorno para o Senhor. Glória a Deus. Então eu me lembro que isso faz parte de algo maravilhoso que Deus estabeleceu para nós. Uma aliança. E essa noite eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre Deus de aliança. Você pode repetir isso? Diga, eu sirvo a um Deus de aliança. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, tem aliança com Deus. Amém? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia. Gênesis capítulo 9. Se você puder, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 9. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Oh, glória. O povo acabou de Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Olha o que ele diz. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio,
nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Glória a Deus. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse texto ele é fascinante. A gente poderia explorá-lo de uma forma muito mais contundente. A gente poderia estar se aprofundando muito mais aqui. Tem lições tremendas aqui, vocês não fazem ideias de quantas lições nós podemos aprender com essa leitura que fizemos. Mas eu quero me ater hoje a lembrar a você que o Deus que nós servimos sempre foi um Deus de aliança. Glória a Deus. Todas as vezes que Deus conversou com o homem, Ele sempre aplicou uma aliança. Deus sempre teve aliança com o homem. Irmãos, nós podemos ver que Deus tinha aliança com Adão. Deus teve aliança com Caim. Aí você pergunta: aliança com Caim? Que história é essa? Qual foi a aliança que Deus teve com Caim? Caim matou o próprio irmão, não é verdade? Vamos lá, vamos começar primeiro com a aliança de Adão. Qual foi a aliança que ele teve com Adão? Ele disse que ele iria trabalhar do suor, ele ia comer da terra, não é isso? Mas ele também disse o seguinte: ele disse que da semente da mulher iria vir o Salvador. Era uma aliança. Será que isso se cumpriu? Sim, com Jesus se cumpriu. Aí depois veio os seus filhos, aí veio Caim. Qual foi a aliança que Deus fez com Caim? Caim, quando matou o seu irmão, ele disse: Deus falou assim, vou pôr um sinal sobre você, e você vai ser maldito sobre a terra. E aí ele disse: a primeira pessoa que me encontrar, que me mate. E ele disse: não, ninguém vai tocar em você, ninguém vai lhe matar. Eu vou colocar um sinal em você, mas ninguém vai lhe matar. E ele não morreu, ninguém matou ele. Ele teve que viver o resto da vida dele, lembrando que ele tirou a vida do próprio irmão. Deus tinha uma aliança com ele, de que ninguém iria tirar a vida dele. Deus cumpriu a aliança. Amém? Deus teve uma aliança com Sete, né? Que foi o outro filho também, que se ele fosse obediente ao Senhor, Deus iria ser com ele e com toda a sua geração. E foi isso que aconteceu. Ele foi fiel a Deus e Deus abençoou todas as gerações dele. A Bíblia diz que Deus também teve uma aliança com Enoque. Ele disse: se andar comigo, filho, você vai experimentar coisas tremendas e maravilhosas. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus nem permitiu que ele passasse pela morte. Deus recolheu ele antes dele morrer. Então, irmãos, foi uma aliança cumprida. Deus teve uma aliança com Lemeque. Quem foi Lemeque? Lemeque foi o pai de Noé. E a aliança que ele teve com Lemeque foi: ele declarou que o filho dele seria alguém muito importante na terra. E quando o filho dele nasce, ele apresenta ao Senhor, apresenta a Deus, e ele faz uma declaração tremenda. Ele diz que muitas famílias e muitas nações e toda a terra seria livrada de coisas grandiosas através de Noé. E foi isso que aconteceu. Veio o dilúvio, mas Noé e a sua descendência foi salvo, foi liberto pela aliança que ele teve. Amém? Então, Deus ele faz aliança conosco. Mas nós podemos ver que mesmo depois disso, Deus continuou fazendo alianças. E eu cito já aqui a aliança que Deus fez com Noé, que é essa aqui que nós vamos nos ater hoje. Mas mesmo antes de falar da aliança de Noé, eu quero lembrar que Deus teve uma aliança com Abraão, e ele cumpriu essa aliança. Deus teve aliança com Isaac, Deus teve aliança com Jacó, Deus fez uma aliança com José, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança com os juízes, Deus fez aliança com os profetas, Deus fez uma aliança com João Batista, Deus fez uma aliança com Jesus, Deus fez uma aliança com Paulo, Deus fez uma aliança com João,
Deus fez uma aliança comigo e com você. Nós temos uma aliança, meu irmão. Nós estamos diante de um Deus que faz aliança. E todas as alianças que o Senhor faz, Ele cumpre cada uma delas. Ele permanece firme e fiel a cada aliança que Ele faz. E nós precisamos aprender a estar firmes com esse Deus. Em termos uma aliança também com Ele. Ele declarou claramente que se nós andássemos com Ele, irmãos, a bênção dele estaria nos seguindo. Se nós andássemos firmes com Ele, se a gente não se envergonhar dele, Ele não vai se envergonhar de nós. Se nós somos fiéis a Ele, Ele vai nos chamar de discípulos. Se nós andarmos segundo os seus preceitos, Ele nos chamará de filho. Há uma aliança de Deus para conosco. A pergunta é, será que há uma aliança nossa para com o Senhor? Nós precisamos estar nos perguntando isso. Será que eu estou firme? Será que eu estou firmado em uma aliança com esse Deus? Eu preciso a cada dia lembrar que eu preciso ter uma aliança com o Senhor. Eu quero lembrar um pouco aqui agora da aliança de Noé. Essa aliança teve um compromisso, porque toda aliança, o que é aliança? É um contrato. Uma aliança é algo que você vai firmar com alguém. Aliança é um compromisso entre duas pessoas. Aliança é um compromisso talvez entre duas nações. Aliança é um compromisso em duas partes. As duas partes têm que cumprir essa aliança. Não adianta uma só cumprir e a outra não cumprir. Uma aliança, ela foi feita para que as duas pessoas cumprissem essa aliança. Isso vale, irmãos, não é só para um casamento entre homem e mulher, não. Isso vale para todas as coisas. Uma aliança, ela é firmada entre amigos. Olha aí, Davi e Jonatas têm uma aliança. A Bíblia diz que o amor que eles sentiam um pelo outro era tão grande que eles se comprometeram em cuidar da família do outro se um faltar. Sabe o que aconteceu? Jonatas morreu. Mas Davi cumpriu a parte dele da aliança. Mandou chamar o filho dele. Quando descobriu que havia ainda um descendente, um filho de Jonatas, que estava aleijado lá na cidade de Lodebar, mandou trazê-lo de volta. E ele começou a andar no palácio e a comer na mesa do rei. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando nós encontramos pessoas de aliança, Deus nos coloca nos melhores lugares. Nós podemos até estar desamparados, podemos estar entristecidos, podemos estar sozinhos, podemos estar até em um momento ruim da vida, mas se há uma aliança nossa para com Deus, vai chegar o momento dele te exaltar, vai chegar o momento dele tirar você do calabouço, vai chegar o momento dele tirar você da prisão, vai chegar o momento dele tirar você lá da cidade de Lodebar, da cidade do sofrimento, da cidade onde ninguém quer mais te ver, da cidade da aflição, para colocar você para comer na mesa do rei. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, se nós temos um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus de aliança, por que eu não vou estar firme com esse Deus? Eu só tenho a ganhar, irmãos. Nós só temos a ganhar se estivermos firmes nessa aliança com o Senhor. Mas Noé, ele firmou uma aliança com Deus. Deus, ele disse para Noé o seguinte: não vou destruir a terra novamente com o dilúvio. Foi uma aliança que Deus fez com ele. O texto que nós lemos aqui fala sobre isso. Deus faz uma aliança com ele. Nós vimos aqui alguns textos, ele diz: e Deus fez uma aliança com ele, eu faço uma aliança contigo. Deus falando com Noé. E ele promete, ele disse: eu não mais destruirei toda a terra com água, com dilúvio. Eu não vou fazer mais isso. Deus fez uma aliança com ele. E disse: eu não vou destruir mais a humanidade em nenhuma geração com dilúvio. E eu prometo isso a você e prometo isso a todas as suas gerações perpetuamente. E de lá para cá, Deus nunca mais destruiu ninguém pelo dilúvio. E não vai acontecer mais, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém? Mas havia também uma aliança, a parte do compromisso de Noé. E aqui no versículo 7 começa a parte que o Senhor pediu a Noé. Ele disse: seja fecundo, multiplique, povoe a terra. Foi o que o Senhor pediu para ele. Havia uma parte de Deus que dizia que não ia mais destruir, mas também tinha que haver a parte de Noé. E a parte de Noé era se multiplicar, era povoar a terra. Não era uma tarefa tão fácil. Porque a terra era grande, irmãos. A terra era grande.
E só tinha ali 4 casais. Noé e a esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. Eram 8 pessoas para povoar a terra. Meu Deus do céu. O trabalho era grande. Era muito trabalho. Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Era um trabalho que não era tão ruim assim. Não era um trabalho tão ruim assim, né? Mas o que nós precisamos entender é que toda aliança tem que ter um sinal. E havia um sinal. Deus deu um sinal para que o homem pudesse entender a parte da aliança com Deus. Era o arco. E eu quero desmistificar aqui algo que aconteceu ao longo dos anos. E os caldeus tentaram trazer para eles aquilo que era de Deus. Os egípcios trouxeram para ele aquilo que era de Deus. Quer ver? Vou mostrar para você. Qual é o nome daquele negocinho que aparece quando está chovendo, né? Quando começa a chuva, você começa a ver um bocado de cores assim no céu, né? Qual é o nome disso aí? Arco de Deus. Arco De Deus. Quem foi que disse a você que o nome é arco-íris? Sabe quem é Íris? Íris é uma deusa egípcia. Então muita gente fala arco-íris, dizendo que o arco é de Íris, mas o arco não é de Íris. Na Bíblia está dizendo que o arco é de Deus. É arco de Deus, não é arco-íris. Esse negócio de arco-íris não existe. Existem algumas Bíblias que tem a tradução que já bota arco-íris. Mas essa tradução está errada. Porque o texto original, a Bíblia não diz que o arco é de Íris. Não, o arco é de Deus. O grande problema, irmãos, é aqui está algo tremendo. Aqui é uma revelação de Deus muito forte. Isso é uma armadilha que o inimigo faz para roubar a aliança que Deus tem com você. A aliança que Deus tem comigo e com você. Tudo que é de Deus, Satanás quer tomar para ele. Tudo que é de Deus, ele quer dizer que é dele. Então, irmãos, nós temos que ficar atentos. Porque assim é também no casamento. Tem um casamento, um homem e uma mulher. Mas depois acontece, nós não vamos entrar em detalhe, mas pode acontecer algumas coisas que entra uma terceira pessoa tentando manchar essa aliança, roubar essa aliança, querendo pegar essa aliança para ela. Então, irmãos, nós não podemos deixar um casal, não pode deixar que uma terceira pessoa entre para tentar roubar a aliança, para tentar roubar o compromisso. Quando eu falo de aliança, eu não quero falar somente do objeto que você coloca no dedo, não é somente isso. É o compromisso firmado com a outra pessoa. Então nós não podemos deixar com que outra pessoa venha e entre no nosso relacionamento para roubar a aliança que temos com a outra pessoa. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Eu e você não podemos deixar com que outra pessoa, não podemos deixar com que outra armadilha que Satanás use entre para poder manchar e tentar roubar a aliança que eu e você temos com o Senhor. Porque o inimigo vai tentar fazer isso. Ele vai tentar roubar a tua aliança com Deus. Deus, ele não vai deixar, da parte dele, da parte de Deus, ele não vai deixar com que Satanás roube a aliança. Mas nós é que temos que estar atentos agora, para não permitir também que Satanás roube a nossa aliança com o Senhor. Eu tenho certeza de uma coisa: Deus em nenhum momento, nunca, vai se deixar ser seduzido por Satanás e vai romper a aliança com você. Nunca. Nunca Deus vai fazer isso. Mas a questão é, e eu? Como é que eu estou tratando a minha aliança com Deus? Eu preciso me comprometer com o Senhor. Que eu preciso ter uma aliança com Ele. Irmãos, a aliança de Deus para conosco hoje, ela também envolve duas partes. Assim como um compromisso, né, que a gente comentou, tem duas partes, assim também tem o meu compromisso com Deus, a minha aliança com Deus tem duas partes. Tem a parte de Deus e tem a minha parte. São duas pessoas, tem Deus, tem eu. Tem Deus, tem o homem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, essa aliança que nós temos tem que envolver o compromisso de ambas as partes. Tem o compromisso da parte de Deus e tem que ter o compromisso da nossa parte. Qual é o compromisso da parte de Deus? O compromisso da parte dele é salvar o homem da condenação eterna. Deus disse: eu vou libertar você, eu vou trazer você de volta para mim.
Mas tem que ter também a nossa parte da aliança. Qual é a nossa parte de aliança? Aceitar Jesus Cristo e obedecer os seus mandamentos. É a nossa parte da aliança. É reconhecer que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. E somente através de Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Não existe nenhum outro meio pelo qual nós possamos ser salvos, queridos. Não é por boas obras, não é porque eu sou bonzinho, não é por isso ou por aquilo outro. Não, a única maneira que eu tenho de ser salvo é reconhecendo que eu sou um pecador, é aceitando Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e é me colocar debaixo da lei dele, dos mandamentos dele, que não são pesados. São mandamentos que só vai trazer benefício para nós. Olha que maravilha. Então nós precisamos firmar a nossa aliança com Ele. Mas há um sinal da aliança. E Deus fez o sinal da aliança dele para conosco. Qual foi o sinal? Entregar Jesus para ser morto na cruz. Jesus foi morto na cruz, derramou o sangue dele para concluir aquilo que ele prometeu que ia fazer, que era nos salvar, nos libertar e nos dar a vida eterna. Jesus morreu na cruz por isso. Agora, qual é a minha parte agora? A minha parte é aceitar Jesus, mudar a minha atitude, as minhas atitudes, obedecer ao Senhor, como por exemplo, batismo, anunciar o Evangelho, o ID de Jesus, participar da Santa Ceia. São compromissos que eu tenho, que está envolvendo a aliança que eu tenho, que eu firmei com o Senhor. Você sabia que tem muita gente que faz bem assim: no dia da ceia eu não vou para a igreja. Existem muitas pessoas que no dia da Santa Ceia, elas não vão para a igreja. Ué, pastor, por que elas não vão para a igreja? Porque elas preferem não cumprir os compromissos da aliança, firmado com a aliança com o Senhor. Elas preferem continuar na vida do pecado. Elas preferem ficar numa vida de desobediência. Elas preferem continuar com mágoa no coração. Elas preferem não perdoar as pessoas. Elas preferem fazer qualquer coisa, menos firmar a aliança com o Senhor. E dizer: não, é a aliança que eu tenho com meu Deus, eu vou firmar minha parte com Ele. Eu vou me arrepender dos meus pecados. Eu vou pedir perdão para aqueles que eu magoei. Eu vou pedir perdão para alguém, até se foi alguém que me magoou, eu fiquei chateado. Não, mas eu vou lá e vou firmar minha aliança com o Senhor. Não é com a pessoa, mas é com Deus. Quando eu peço perdão para alguém de alguma coisa que eu fiz, não é me humilhando a pessoa. Não é isso. Eu estou me humilhando para o Senhor. Eu estou dizendo para Ele que eu tenho uma aliança com Ele. E não vai ser ninguém que vai romper a minha aliança com Ele. Eu não vou permitir que ninguém atrapalhe a minha aliança com o Senhor. Eu jamais vou deixar de participar da Santa Ceia porque estou com raiva de alguém, porque cometi algum pecado, por causa de alguma coisa. Não, eu vou me arrepender do meu pecado. A Bíblia diz assim, que enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. E eu comecei a ficar doente. Davi fala isso. Mas ele diz: quando eu confessei o meu pecado, aí ele foi curado. Glória a Deus. Então, irmãos, o que eu preciso fazer é confessar o meu pecado. Eu tenho que dizer: Senhor, eu errei. Foi o que ele disse. Ele disse: Pai, pequei, contra ti pequei, contra os céus pequei. Mas eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, perdoe. E Deus perdoou ele. E Deus abençoou a vida dele tremendamente. Glória a Deus. E Deus faz isso hoje comigo e com você também. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, arrependermos dos nossos erros, pedir perdão ao Senhor, abandonar o nosso pecado, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do que eu fiz contra o Senhor, se eu verdadeiramente me arrependi, se eu pedir perdão ao Senhor e se eu abandonei meu irmão e minha irmã, a comunhão com o Senhor está restabelecida. Eu posso novamente entrar no Santo dos Santos, eu posso novamente entrar na presença do Senhor, eu posso plenamente participar da Santa Ceia, porque eu renovei a minha aliança com o Senhor, eu renovei o meu compromisso com Ele. E você está aqui essa noite para entender isso, para entender a importância de renovar a sua aliança com o Senhor e participar da comunhão com Ele. Participar da comunhão com Ele, pastor, que história é essa? Foi Ele que disse.
Ele disse que todas as vezes que nós participarmos, estamos tendo comunhão com Ele, comunhão no corpo, comunhão no sangue, estamos anunciando a morte dele até que Ele volte. Glória a Deus. Nós temos um compromisso com o Senhor. Eu tenho um compromisso com Ele, de anunciar a morte dele até que Ele volte. Mas o bom é que eu não tenho que anunciar só que Ele morreu. Aleluia! Eu tenho que anunciar que no terceiro dia Ele ressuscitou. Glória a Deus. Eu tenho que anunciar aquilo que Ele me ensinou. Que Ele disse-me assim: eu vou, mas eu vou preparar lugar e eu vou voltar para te buscar. Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E uma dessas moradas é sua, meu irmão. E uma dessas moradas é minha. Uma dessas moradas é nossa. Nós estaremos morando com o Senhor eternamente, para sempre. Glória a Deus. Eu tenho uma aliança com o Senhor de declarar aquilo que Ele me disse. Que um dia Ele vai voltar, vai estar nas nuvens. E quando a última trombeta tocar, Ele diz que aqueles que estiveram mortos, eles ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos terão seu corpo transformado em um corpo glorificado. E aqueles que morreram, quando ressuscitar, receberão um corpo glorificado. E a Bíblia declara que depois disso, mortos e vivos, depois de transformados, serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E diz a palavra: para estar para sempre com o Senhor. Aleluia! Nós temos esse compromisso e é isso que eu estou esperando, a volta do Senhor nas nuvens, para buscar aqueles que amaram a Ele, que foram obedientes a Ele, que seguiram os seus princípios, que guardaram a sua aliança e não deixaram que ninguém roubasse, nem entrasse no meio para tirar a aliança e o compromisso de você com Ele. Glória a Deus. Então, irmãos, é fácil, não é tão fácil quanto parece. Falando daqui, parece ser fácil falando daqui. Mas não é tão fácil cumprirmos isso. Não é fácil. Mas e quem disse que o céu é fácil entrar lá? Não é não, irmão. Sabe o que a Bíblia diz lá no livro de João? A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Tá vendo aí? Então, meu irmão, quem foi que disse que você vai chegar, eu posso aceitar Jesus e vai ser tudo vida boa? Não é isso não. O apóstolo Paulo lá em Efésios disse que nós vamos entrar numa guerra, numa batalha. No livro de Gálatas, ele declara que há uma luta, uma batalha, uma guerra espiritual entre o carnal e o espiritual. Há uma batalha dentro de mim mesmo. A maior batalha que você está travando hoje não é fora, é dentro de você. É desse jeito. É a maior batalha. É dentro de você. Segunda batalha que você está travando é fora, é no espiritual. Demônios, Satanás, usando pessoas, o mundo, tudo para tentar tirar você do foco que Deus determinou para você. Então, irmãos, nós não podemos deixar com que nenhuma dessas coisas atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor, atrapalhe o nosso compromisso com Ele, não importa. Irmãos, nós poderíamos hoje estar aqui fazendo essa Santa Ceia, do tempo que nós estamos trabalhando, da quantidade de pessoas que já passaram aqui. Já era para a gente estar aqui hoje com umas 60 pessoas aqui fazendo essa Santa Ceia hoje. No mínimo. Amém. No mínimo, eu digo sem errar. Que nós éramos hoje para estar fazendo essa Santa Ceia com 60, 70 pessoas. Não tenha dúvidas. Mas a gente não tem nem a metade. Por quê, gente? Por que não temos nem a metade disso hoje aqui? Porque algumas pessoas estão deixando com que outros entrem para roubar a aliança. Você não pode permitir que ninguém entre para roubar a tua aliança com o Senhor. Os que estão aqui hoje são aqueles que foram fiéis. Os que estão aqui hoje são aqueles que entenderam a importância da aliança. A pergunta que eu quero fazer para você é: como é que está a tua aliança com o Senhor? Como é que está o teu compromisso com o Senhor? Eu quero desafiar você a dar uma polida na tua aliança hoje. Não na sua aliança metal, mas a sua aliança espiritual. A sua aliança com o Senhor. Eu quero desafiar você a não permitir que nada nem ninguém atrapalhe o seu compromisso com Deus. Irmãos, não permita que marido ou que mulher impeça ou atrapalhe sua comunhão com Deus. Não permita que namorado, namorada, noivo, noiva, não importa quem, não importa quem seja, não permita que ninguém atrapalhe a sua comunhão com Deus.
Não permita que os seus filhos atrapalhem isso. Não permita que seus pais atrapalhem. Não permita que o seu chefe atrapalhe. Não permita que seus vizinhos atrapalhem. Não permita que seus amigos ou amigas, não importa. Não permita que ninguém atrapalhe a sua comunhão com Deus. Não permita que ninguém entre nesse compromisso entre você e Deus. Na aliança que existe entre você e Deus. Mais importante do que qualquer pessoa na sua vida, humanamente falando, deve ser o Senhor. Você precisa colocar Jesus como a pessoa mais importante na sua vida. Até mais do que você mesmo. Sabe por quê? Porque ele disse isso. Ele declara isso lá nos Evangelhos. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, marido, esposa e até a sua própria vida por amor a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Irmãos, nós não podemos permitir que ninguém atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor. E eu quero que você, nesse momento, renove sua aliança com o Senhor. Eu gostaria que você agora começasse a orar, começasse a falar com o Senhor, para que você pudesse participar da Santa Ceia de maneira pura. Não permita que nada atrapalhe. Eu quero te dar alguns minutos para você começar a orar, para você começar a falar com Deus, para que você consiga ter essa comunhão.